Imaginem uma cena chocante. Um pai embriagado, inconsciente de seus atos, envolvendo-se intimamente com suas próprias filhas. Parece o enredo de um filme escandaloso ou uma notícia sensacionalista, não é? Mas e se eu lhes dissesse que essa história está na Bíblia? Sim, você ouviu certo. Esta é a história de Ló e suas filhas, um relato que mistura destruição divina, escolhas desesperadas e um pecado que ecoa através das gerações. Mas antes de julgarmos apressadamente, vamos mergulhar nos detalhes desta narrativa complexa e perturbadora. O que poderia levar um homem justo como Ló, sobrinho do patriarca Abraão, a cair em tal desgraça? E o que essa história nos ensina sobre a natureza humana, o pecado e a redenção? Preparem-se para uma jornada através de um dos episódios mais controversos e menos discutidos da Bíblia. Uma história que nos fará refletir sobre nossas próprias ações em tempos de crise e nos lembrará que até mesmo os escolhidos por Deus não estão imunes às falhas humanas. Para compreendermos completamente a história de Ló e suas filhas, precisamos voltar no tempo e examinar o contexto em que esses eventos chocantes ocorreram. Tudo começa com Abraão, o patriarca escolhido por Deus para ser o pai de uma grande nação. Em Gênesis 12, lemos como Deus chamou Abraão para deixar sua terra natal e ir para um lugar que ele lhe mostraria. Abraão obedeceu, levando consigo sua esposa Sarai e seu sobrinho Ló. Este ato de fé marcou o início de uma jornada que mudaria o curso da história humana. À medida que Abraão e Ló prosperavam em suas novas terras, surgiu um problema. A terra não podia sustentá-los enquanto habitavam juntos, porque eram tantos os seus bens que não podiam habitar uns com os outros. Gênesis 13:6. Esta situação levou a conflitos entre os pastores de Abraão e Ló. Vemos aqui o primeiro vislumbre do caráter de Ló. Em vez de buscar uma solução conjunta ou mostrar deferência a seu tio mais velho, Ló parece estar mais preocupado com seus próprios interesses. Quando Abraão, em um gesto de generosidade e sabedoria, oferece a Ló a escolha das terras, observamos a primeira decisão crucial de Ló. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão. Gênesis 13, 10 e 11. A escolha de Ló parecia sensata do ponto de vista material. Afinal, quem não escolheria a terra mais fértil e promissora? No entanto, esta decisão carregava consigo consequências que Ló não poderia prever. O texto bíblico nos dá uma pista ominosa. Ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Gênesis 13, 13. Ló, em sua busca por prosperidade, inadvertidamente colocou-se e sua família em um ambiente moralmente corrupto. Esta escolha marca o início de uma série de eventos que culminarão na cena chocante com a qual iniciamos nossa narrativa. É importante notar que a Bíblia não condena explicitamente a decisão de Ló neste momento. De fato, em 2 Pedro 2, 7 e 8, Ló é descrito como um homem justo. E livrou o justo Ló, atribulado pela vida dissoluta daqueles perversos, porque este justo, habitando entre eles, por ver e ouvir sobre suas obras iníquas, diariamente afligia a sua alma justa. Esta descrição nos apresenta um paradoxo intrigante. Como um homem considerado justo poderia acabar em uma situação tão moralmente comprometedora? A resposta a esta pergunta se desenrola nos eventos subsequentes, que nos mostram como até mesmo pessoas boas podem ser influenciadas por seu ambiente e tomar decisões questionáveis quando enfrentam circunstâncias extremas. À medida que a narrativa avança, somos apresentados a uma das cenas mais dramáticas do Antigo Testamento, a destruição de Sodoma e Gomorra. Em Gênesis 18, vemos Abraão intercedendo junto a Deus pela cidade de Sodoma, onde Ló residia. Este diálogo revela tanto a justiça quanto a misericórdia de Deus, que concorda em poupar a cidade se nela forem encontrados apenas 10 justos. No entanto,
A situação em Sodoma era ainda pior do que se imaginava. Quando 2 anjos, disfarçados como homens, visitam a cidade, testemunhamos a profundidade da depravação de seus habitantes. A cena descrita em Gênesis 19, 4 e 5 é chocante. Mas antes que se deitassem, cercaram a casa os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até ao velho, todo o povo de todos os bairros, e chamaram Ló, e disseram-lhe: Onde estão os homens que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. O uso do verbo conhecer aqui é um eufemismo para relações sexuais, revelando as intenções perversas dos habitantes da cidade. A resposta de Ló a esta situação é no mínimo perturbadora. Ele oferece suas próprias filhas virgens aos homens da cidade em lugar dos visitantes. Eis aqui, 2 filhas tenho, que ainda não conheceram varão. Fora vô-las trarei, e fareis delas como bom for aos vossos olhos. Somente nada façais a estes homens, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Gênesis 19, 8. Esta ação de Ló levanta questões éticas profundas. Como um pai poderia oferecer suas próprias filhas para serem abusadas? Alguns comentaristas argumentam que Ló estava seguindo o código de hospitalidade da época, que exigia proteção absoluta aos hóspedes. Outros sugerem que Ló sabia que os homens da cidade não aceitariam sua oferta e que ele estava apenas ganhando tempo. Independentemente das intenções de Ló, esta cena revela a terrível posição em que ele se encontrava, preso entre seu senso de dever como anfitrião e seu papel como pai. Os anjos intervêm, cegando os homens da cidade e urgindo Ló a fugir com sua família. Então disseram aqueles homens a Ló: Tens alguém mais aqui? Teu genro e teus filhos e tuas filhas, e todos quantos tens nesta cidade, tira-os fora deste lugar, pois nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Gênesis 19, 12 e 13. A urgência da situação é palpável. Ló tenta avisar seus genros, mas eles não acreditam nele, pensando que ele estava brincando. Este detalhe é significativo, pois sugere que Ló, apesar de ser considerado justo, não tinha credibilidade entre sua própria família estendida. Talvez anos de compromisso com a cultura de Sodoma tenham minado sua autoridade moral. A manhã da destruição chega, e Ló ainda hesita. É notável como os anjos precisam insistir para que Ló e sua família deixem a cidade. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Gênesis 19, 15. Esta hesitação de Ló é reveladora. Mesmo diante da iminente destruição, ele parece relutante em deixar a vida que construiu em Sodoma. Talvez isso indique um apego aos bens materiais ou uma incapacidade de aceitar plenamente a realidade do julgamento divino. Os anjos, em sua misericórdia, literalmente pegam Ló, sua esposa e suas 2 filhas pelas mãos e os levam para fora da cidade. Este ato de resgate divino é um poderoso lembrete da graça de Deus, mesmo para aqueles que hesitam em segui-lo completamente. As instruções dos anjos são claras e urgentes. Escapa-te por tua vida. Não olhes para trás de ti e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. Gênesis 19, 17. Estas palavras carregam um peso simbólico significativo. Olhar para trás não é apenas uma questão de curiosidade, mas representa um apego ao passado pecaminoso, uma relutância em abandonar completamente o velho modo de vida. É neste momento crucial que testemunhamos outra fraqueza de Ló. Em vez de obedecer prontamente e fugir para as montanhas conforme instruído, Ló negocia com os anjos. Ah, não, meu senhor, eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida. Mas eu não posso escapar no monte, para que porventura não me apanhe este mal, e eu morra. Eis que agora esta cidade está perto, para fugir para lá, e é pequena. Ora, deixe-me escapar para lá,
não é pequena, para que minha alma viva. Gênesis 19, 18 a 20. Esta negociação revela muito sobre o caráter de Ló. Mesmo diante do julgamento divino e da misericórdia sobrenatural, ele ainda confia mais em seu próprio julgamento do que nas instruções diretas de Deus. Sua preferência por uma cidade menor, em vez das montanhas, sugere um desejo persistente de conforto e familiaridade, uma relutância em abandonar completamente o estilo de vida urbano ao qual ele se acostumou em Sodoma. Surpreendentemente, Deus concede o pedido de Ló, permitindo que ele se refugie na pequena cidade de Zoar. Este ato de condescendência divina destaca mais uma vez a paciência e a misericórdia de Deus, mesmo quando seus servos falham em confiar plenamente nele. O que se segue é uma das cenas mais vívidas e impactantes do Antigo Testamento. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades e o que nascia da terra. Gênesis 19, 24 a 25. A descrição da destruição é breve, mas poderosa. O uso de enxofre e fogo evoca imagens de um cataclismo natural, possivelmente uma erupção vulcânica ou um meteoro, embora o texto deixe claro que esta é uma ação direta de Deus. A destruição não se limita apenas às cidades, mas se estende a toda a planície e a tudo o que cresce no solo, enfatizando a totalidade do julgamento divino. É neste momento que ocorre um dos eventos mais enigmáticos e trágicos da narrativa. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Gênesis 19, 26. Este versículo sucinto carrega um peso enorme, porque a esposa de Ló olhou para trás, desobedecendo a ordem explícita dos anjos. Alguns comentaristas sugerem que ela estava olhando com saudade para a vida que deixava para trás. Outros argumentam que foi um ato de incredulidade, duvidando da severidade do julgamento de Deus. Independentemente da razão, as consequências são imediatas e irrevogáveis. A transformação da esposa de Ló em uma estátua de sal serve como um lembrete poderoso dos perigos de se apegar ao passado pecaminoso e da importância da obediência completa a Deus. Com a destruição de Sodoma e Gomorra e a perda de sua esposa, Ló se encontra em uma situação drasticamente alterada. O texto bíblico nos diz: "E subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas 2 filhas com ele, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e suas 2 filhas." Gênesis 19, 30. Esta mudança de cenário é significativa. Ló, que anteriormente negociou para ficar em uma cidade menor, agora se encontra vivendo em uma caverna. A menção de que ele temia habitar em Zoar sugere que o trauma da destruição de Sodoma e Gomorra o deixou profundamente abalado. Talvez ele tenha finalmente percebido a gravidade do julgamento divino e temesse que o mesmo destino pudesse alcançar Zoar. Ou talvez o medo fosse dos habitantes de Zoar, que poderiam culpá-lo pela destruição das cidades vizinhas. Independentemente da razão, Ló e suas filhas agora se encontram isolados do resto da sociedade, vivendo em condições primitivas. Este isolamento e a perda de sua mãe criam o cenário para o que está por vir. As filhas de Ló, criadas na cultura corrupta de Sodoma e agora separadas de qualquer contato social normal, começam a contemplar ações desesperadas. O diálogo entre as filhas de Ló revela o raciocínio por trás de suas ações subsequentes. E a primogênita disse à menor: "Nosso pai já é velho, e não há homem na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos de beber vinho a nosso pai, e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos descendência de nosso pai." Gênesis 19, 31 a 32. Este plano, chocante para os leitores modernos, precisa ser entendido no contexto da antiga cultura do Oriente Médio. Na sociedade patriarcal da época, ter filhos, especialmente filhos homens, era de suma importância. Sem filhos, não haveria ninguém para cuidar delas na velhice ou para continuar a linhagem familiar. Além disso, elas podem ter acreditado que,
Após a destruição de Sodoma e Gomorra, elas eram as últimas sobreviventes da humanidade. Este pensamento, embora equivocado, poderia ter alimentado sua decisão desesperada. É importante notar que o texto bíblico não aprova suas ações, mas simplesmente as relata, deixando o julgamento moral para o leitor. O plano das filhas de Ló é executado com uma eficiência perturbadora. E deram de beber vinho a seu pai naquela noite. E veio a primogênita, e deitou-se com seu pai, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. Gênesis 19:33. A menção de que Ló não percebeu o que estava acontecendo sugere o grau de sua embriaguez. Isso não o absolve completamente de culpa, mas indica que ele não estava em pleno controle de suas faculdades. No dia seguinte, a filha mais velha convence a mais nova a fazer o mesmo. E sucedeu no outro dia que a primogênita disse à menor: "Vês aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai. Demos-lhe de beber vinho também esta noite, e então entra tu, deita-te com ele, para que em vida conservemos descendência de nosso pai." Gênesis 19:34. O resultado desses atos é a concepção de 2 filhos, cada um de uma das filhas de Ló. Assim, as 2 filhas de Ló conceberam de seu pai, e a primogênita deu à luz um filho, e chamou-lhe Moabe. Este é o pai dos moabitas até ao dia de hoje. E a menor também deu à luz um filho, e chamou-lhe Ben-Ami. Este é o pai dos filhos de Amon, até ao dia de hoje. Gênesis 19:36-38. Os nomes dados a esses filhos são significativos. Moabe significa do pai, enquanto Ben-Ami significa filho do meu povo. Esses nomes parecem ser uma admissão aberta da origem incestuosa dessas crianças, o que é surpreendente considerando o tabu universal contra o incesto. Mais surpreendente ainda é que essas crianças se tornariam os progenitores de 2 nações importantes na história de Israel, os Moabitas e os Amonitas. Esta conexão ancestral entre Israel e essas nações traz uma camada adicional de complexidade às futuras interações entre esses povos, como vemos em outras partes do Antigo Testamento. A história Ló e suas filhas levanta questões profundas sobre moralidade, desespero e as consequências de nossas escolhas. Como devemos julgar as ações das filhas de Ló? Elas agiram por desespero genuíno ou foram influenciadas pela moral corrupta de Sodoma? Para entender melhor as implicações desta história, é importante considerar o contexto mais amplo da narrativa bíblica. A história de Ló e suas filhas não existe isoladamente, mas faz parte de uma tapeçaria maior de histórias interconectadas que compõem o livro de Gênesis. Esta narrativa segue imediatamente após a destruição de Sodoma e Gomorra, um evento que serve como um dos exemplos mais dramáticos do julgamento divino no Antigo Testamento. A justaposição desses eventos, o julgamento divino seguido por um ato de incesto, cria um contraste chocante que desafia nossa compreensão. Por um lado, vemos a santidade e a justiça de Deus manifestadas na destruição das cidades pecaminosas. Por outro, testemunhamos a profundidade da fraqueza humana, mesmo entre aqueles que foram poupados desse julgamento. Esta tensão entre a santidade divina e a falibilidade humana é um tema recorrente em toda a Bíblia, e a história de Ló e suas filhas o ilustra de maneira particularmente vívida. Além disso, esta narrativa se conecta com a história maior de Abraão, o patriarca escolhido por Deus para ser o pai de uma grande nação. Ló, como sobrinho de Abraão, representa um ramo divergente dessa linhagem escolhida. Suas escolhas e as consequências delas servem como um contraponto à fé e obediência de Abraão. Enquanto Abraão confia em Deus para providenciar um herdeiro, mesmo em sua velhice, Ló e suas filhas tomam as coisas em suas próprias mãos, com resultados desastrosos. Esta comparação implícita entre Abraão e Ló nos lembra da importância de confiar nos caminhos de Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem desesperadoras. A história também levanta questões importantes sobre a natureza do pecado e suas consequências. Embora Ló seja descrito como um homem justo em outras partes da Bíblia, 2 Pedro 2, 7-8,
vemos como suas escolhas o levaram a uma situação moralmente comprometedora. Sua decisão inicial de se estabelecer perto de Sodoma, motivada pela aparente fertilidade da terra, acabou expondo sua família a influências corruptoras. Isso nos lembra que mesmo decisões aparentemente inócuas podem ter consequências de longo alcance, especialmente quando nos afastamos da vontade de Deus. O papel do álcool nesta história também merece atenção. O vinho é usado como um meio para desinibir Ló e facilitar o plano de suas filhas. Este não é o único exemplo na Bíblia onde o consumo excessivo de álcool leva a comportamentos pecaminosos. Veja, por exemplo, a história de Noé em Gênesis 9, 20 a 27. Embora a Bíblia não proíba categoricamente o consumo de álcool, ela adverte consistentemente contra seus perigos potenciais. A embriaguez de Ló serve como um lembrete vívido de como a intoxicação pode nos tornar vulneráveis ao pecado e à manipulação. As ações das filhas de Ló também merecem uma análise cuidadosa. Embora suas ações sejam claramente condenáveis pelos padrões morais, tanto antigos quanto modernos, o texto bíblico não oferece um julgamento explícito sobre elas. Em vez disso, apresenta suas motivações, o desejo de preservar sua linhagem familiar, sem comentários. Isso deixa para o leitor a tarefa de ponderar a ética de suas ações. Podemos ver nelas um exemplo de como o medo e o desespero podem levar a escolhas moralmente questionáveis, mesmo quando as intenções por trás dessas escolhas podem parecer nobres. As consequências das ações de Ló e suas filhas se estendem muito além de suas vidas individuais. Os filhos nascidos dessas uniões incestuosas, Moabe e Ben-Ami, tornam-se os progenitores dos Moabitas e Amonitas, respectivamente. Estas nações desempenharão papéis significativos na história posterior de Israel, frequentemente como antagonistas. Por exemplo, em Números 22 a 24, vemos o rei de Moabe, Balaque, contratando o profeta Balaão para amaldiçoar Israel. Os amonitas também aparecem frequentemente como inimigos de Israel nos livros históricos do Antigo Testamento. No entanto, a relação entre Israel e essas nações não é uniformemente negativa. No livro de Rute, vemos uma moabita, Rute, sendo integrada ao povo de Israel e até mesmo se tornando uma ancestral do rei Davi e, por extensão, de Jesus Cristo. Esta complexa teia de relações que se origina do ato de Ló e suas filhas nos lembra de como nossas ações podem ter repercussões que se estendem por gerações. Também ilustra como Deus pode trazer redenção, mesmo das situações mais improváveis e moralmente ambíguas. A história de Ló e suas filhas também nos convida a refletir sobre o tema do livre-arbítrio e suas consequências. Ao longo da narrativa, vemos Ló fazendo uma série de escolhas, desde sua decisão inicial de se estabelecer perto de Sodoma, até sua hesitação em deixar a cidade e sua eventual embriaguez na caverna. Cada uma dessas escolhas contribui para a situação final em que ele se encontra. Da mesma forma, as filhas de Ló fazem suas próprias escolhas, motivadas por seu entendimento limitado da situação e por seu desespero. Esta ênfase no livre-arbítrio humano e em suas consequências é um tema recorrente na Bíblia. Vemos repetidamente como as escolhas humanas podem alinhar-se ou desviar-se da vontade de Deus, e como essas escolhas moldam o curso da história. Ao mesmo tempo, a narrativa não apresenta Ló e suas filhas como simples vilões. Em vez disso, retrata-os como seres humanos complexos, capazes tanto de atos de fé quanto de falhas morais significativas. Esta representação nuançada nos lembra de nossa própria complexidade moral e da necessidade de graça e misericórdia em nossas vidas. Um aspecto frequentemente negligenciado desta história é o impacto psicológico que os eventos devem ter tido sobre Ló e suas filhas. Ló perdeu sua esposa, sua casa e toda a sua vida anterior em um único dia catastrófico. Suas filhas perderam sua mãe, seus noivos e todo o seu contexto social.
O trauma de testemunhar a destruição de uma cidade inteira, combinado com a perda pessoal e o isolamento subsequente, deve ter sido imenso. Embora o texto bíblico não se detenha nesses aspectos emocionais, podemos inferir o profundo impacto psicológico que esses eventos teriam tido. Este ângulo da história nos lembra da importância de considerar o contexto emocional e psicológico ao julgar as ações das pessoas. Não que isso justifique o comportamento pecaminoso, mas nos ajuda a entender como o trauma e o medo podem distorcer o julgamento e levar a decisões desesperadas. Também destaca a importância do apoio comunitário e da cura emocional após eventos traumáticos, algo que Ló e suas filhas claramente não tiveram em seu isolamento. A narrativa de Ló e suas filhas também levanta questões importantes sobre a natureza da justiça divina e da misericórdia. Por um lado, vemos o julgamento severo de Deus sobre Sodoma e Gomorra, cidades cuja iniquidade tinha clamado aos céus. Por outro lado, vemos a misericórdia de Deus em salvar Ló e suas filhas desse mesmo julgamento. Mesmo após os eventos na caverna, não vemos uma punição divina imediata para Ló ou suas filhas. Esta tensão entre justiça e misericórdia é um tema central em toda a Bíblia, encontrando sua expressão máxima na cruz de Cristo, onde a justiça e a misericórdia de Deus se encontram. A história de Ló nos lembra que a graça de Deus frequentemente opera de maneiras que desafiam nossas expectativas humanas de justiça. Ao mesmo tempo, a narrativa não minimiza a seriedade do pecado ou suas consequências. As ações de Ló e suas filhas têm repercussões que se estendem por gerações, afetando não apenas suas vidas individuais, mas moldando o curso da história de nações inteiras. Outra lição importante que podemos extrair desta história é o perigo do compromisso moral gradual. A jornada de Ló, de um homem justo vivendo com seu tio Abraão, para alguém capaz de se embriagar e cometer incesto, não aconteceu da noite para o dia. Foi um processo gradual que começou com sua escolha de se mudar para perto de Sodoma, progrediu com sua decisão de viver dentro da cidade e culminou com sua relutância em deixá-la mesmo face à iminente destruição. Este padrão de compromisso gradual é um aviso para nós hoje. Muitas vezes, não é uma única decisão grande que nos leva ao pecado, mas uma série de pequenas concessões que gradualmente corroem nossa integridade moral. A história de Ló nos lembra da importância de permanecermos vigilantes em nossas escolhas diárias e de resistirmos até mesmo às menores tentações de nos comprometermos com o pecado. Como Paulo adverte em 1 Coríntios 10:12, aquele, pois, que pensa estar em pé, olhe e não caia. Ao longo da história, vemos como as decisões de Ló afetaram profundamente suas filhas. Sua escolha de criar sua família em Sodoma expôs suas filhas a influências corruptoras desde cedo. Mais tarde, seu comportamento durante a fuga de Sodoma, oferecendo suas filhas aos homens da cidade e depois se embriagando na caverna, estabeleceu um exemplo moral questionável. As ações subsequentes das filhas, embora moralmente erradas, podem ser vistas em parte como um produto do ambiente em que foram criadas e dos exemplos que receberam. Isso ressalta a enorme responsabilidade que os pais têm na formação do caráter moral de seus filhos. Como Provérbios 22:6 nos lembra, instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. A história de Ló serve como um lembrete solene das consequências de longo alcance que nossas escolhas como pais podem ter na vida de nossos filhos. Um aspecto adicional a considerar nesta narrativa é o papel do medo e da falta de confiança em Deus. Após a destruição de Sodoma e Gomorra, Ló tem medo de permanecer em Zoar e se retira para uma caverna. Suas filhas, temendo que não haja mais homens na terra, tomam medidas desesperadas para assegurar descendência. Em ambos os casos, vemos como o medo e a falta de confiança na provisão de Deus podem levar a decisões desastrosas. Isto contrasta fortemente com a fé de Abraão, que confiou em Deus, mesmo quando foi chamado a sacrificar seu filho Isaque. A história de Ló
nos lembra da importância de confiar em Deus, mesmo em circunstâncias aparentemente desesperadoras. Como lemos em Provérbios 3, 5 e 6, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. A fé de Abraão resultou em bênção, enquanto a falta de fé de Ló levou a consequências trágicas. Apesar das ações moralmente questionáveis de Ló e suas filhas, vemos que Deus não abandona completamente sua linhagem. Como mencionado anteriormente, Ruth, uma moabita descendente de Ló, acaba se tornando uma ancestral de Jesus Cristo. Isso nos lembra que Deus é capaz de trazer bem mesmo das situações mais sombrias e que sua graça pode alcançar até mesmo aqueles que parecem estar além da redenção. Como Paulo escreve em Romanos 5, 20, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Esta verdade não diminui a gravidade do pecado, mas destaca a grandeza da misericórdia e do poder redentor de Deus. A inclusão de Ruth na linhagem de Cristo serve como um poderoso lembrete de que Deus pode usar até mesmo as histórias mais controversas e moralmente ambíguas para cumprir seus propósitos redentores. Esta perspectiva nos oferece esperança, lembrando-nos que nenhum de nós está além do alcance da graça de Deus, não importa quão graves sejam nossos erros ou quão questionável seja nossa ascendência. A história de Ló e suas filhas, portanto, não é apenas um relato de falha moral, mas também um testemunho do poder transformador e redentor de Deus que opera através das gerações. Isso nos encoraja a olhar além das falhas imediatas e ver o potencial de redenção em cada situação, por mais desesperadora que possa parecer. Do ponto de vista arqueológico, a história de Sodoma e Gomorra tem intrigado pesquisadores por séculos. Embora a localização exata dessas cidades permaneça incerta, escavações na região do Mar Morto têm revelado evidências de assentamentos antigos que foram destruídos por catástrofes naturais. Um local particularmente interessante é Tel El-Hammam, na Jordânia, onde arqueólogos descobriram evidências de uma destruição massiva por volta de 1700 anos antes de Cristo, possivelmente causada pelo impacto de um meteoro. Esta descoberta levou alguns a especular se este poderia ter sido o evento que inspirou a narrativa bíblica. No entanto, é importante notar que a conexão direta entre achados arqueológicos e narrativas bíblicas específicas é sempre um assunto de debate acadêmico. O que podemos dizer com certeza é que a região ao redor do Mar Morto tem uma longa história de atividade sísmica e vulcânica, fornecendo um pano de fundo plausível para histórias de destruição catastrófica, como a de Sodoma e Gomorra. Concluindo nossa análise desta intrigante e controversa narrativa bíblica, é importante reconhecer que a história de Ló e suas filhas nos desafia em muitos níveis. Ela nos confronta com questões difíceis sobre moralidade, livre-arbítrio, as consequências de nossas escolhas e o delicado equilíbrio entre a justiça e a misericórdia divinas. Ao mesmo tempo, ela nos oferece vislumbres profundos da natureza humana, revelando como mesmo pessoas consideradas justas podem cair em pecado quando confrontadas com circunstâncias extremas. No entanto, além dessas lições morais e psicológicas, a narrativa também nos lembra da complexidade da história bíblica e da importância de ler essas histórias em seu contexto completo. Não podemos simplesmente descartar esta narrativa como um conto imoral ou irrelevante. Em vez disso, devemos encará-la como parte integrante da grande narrativa da redenção que percorre toda a Bíblia. A história de Ló nos mostra que Deus trabalha através de pessoas imperfeitas e situações imperfeitas para cumprir seus propósitos. Ela nos lembra que a graça de Deus é maior que nossos pecados e que sua misericórdia se estende mesmo àqueles que parecem estar além da redenção. Em última análise, a história de Ló e suas filhas nos desafia a examinar nossas próprias vidas, nossas escolhas e nossa confiança em Deus. Ela nos convida a refletir sobre como nossas ações podem afetar não apenas a nós mesmos, mas também aqueles ao nosso redor
e até mesmo gerações futuras. E, acima de tudo, ela nos lembra da necessidade constante que temos da graça e da orientação de Deus em nossas vidas. Que possamos, ao contrário de Ló, fazer escolhas sábias, confiar plenamente em Deus e viver de uma maneira que honre a Ele e abençoe os outros.